Olá pessoal, muito bem-vindo ao programa Construção e Valor. Bom dia para você que está ligado aqui na TV Band Vale, começando mais um programa Construção e Valor, para que a gente possa falar de diversos assuntos aqui, falar um pouco do mercado, falar um pouco do mundo corporativo, falar um pouquinho de carreira, de sucesso, de temas importantes para o desenvolvimento da sua vida profissional. Também para que você que é consumidor, para você que vivencia o dia a dia da base de consumo, enfim, esse é o objetivo do programa, né? Trazer muita informação, trazer assuntos que a gente possa contextualizar para você que está nos assistindo, nos acompanhando, também você nas redes sociais, tanto no Spotify, no YouTube, enfim, muito obrigado pela sempre audiência de vocês. Olha, hoje eu quero trazer um tema muito interessante para conversarmos aqui, que é um tema que cada vez mais tem se tornado comum, importante, né, e essencial para a sobrevivência das empresas e dos negócios. Eu quero falar de marketing. E o marketing presente nas nossas vidas, necessário para que as empresas possam literalmente ter essa perenidade, essa perpetuidade em relação à sua atuação no mercado. Para isso, para encantar, digamos assim, o programa e ter essa propriedade de causa, estou recebendo aqui Alan, meu amigo, obrigado aí pela sua presença aqui no programa Construção e Valor. Alan, eu já quero agradecer você pela sua presença aqui, obrigado por ter vindo. Meu amigo, muito bom dia, né, para os nossos espectadores aqui desse canal de sucesso, Construção e Valor. Agradeço o convite, como eu digo, eu sou um eterno aprendiz, acho que a gente vai falar muito disso, marketing se renova, se reinventa, e a gente precisa cada vez mais ressignificar ele, continuar aprendendo, então vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho dessa jornada contigo aqui. Legal. Bom, Alan, eu já quero começar trazendo, eu diria que uma certa, talvez, eu diria assim, uma polêmica, digamos assim. Eu digo polêmica por quê? Porque às vezes quem está nos assistindo em casa, você que é empresário ou profissional do mercado, você que é líder, gestor, muitas vezes a gente se depara, Alan, em ver uma certa confusão em relação a isso. As pessoas confundem muito publicidade, propaganda com marketing, o que é uma coisa, o que é outra. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão hoje sobre marketing, né? Como que você entende isso e como que você tem visto aí na sua experiência de mais de 20 anos de mercado, como que as empresas têm atuado com esse conceito. Legal. Eu costumo dizer que assim, o termo ele acabou ficando genérico, né? Ele virou generalista para as pessoas que obviamente não, né, pesquisam, estudam a fundo quando se fala a respeito do universo da comunicação. Então o marketing ele faz parte de uma estratégia de comunicação. Então hoje se popularizou, principalmente agora com as nossas transformações digitais, a questão do marketing digital. Sim. Então isso de certa forma ganhou uma proporção para que englobasse praticamente qualquer tipo de ação de comunicação, que faz parte de um planejamento de uma estratégia de empresa, tendo um significado genérico de praticamente o que você faz como planejamento de comunicação, em todos os âmbitos, se tornou marketing, por causa da popularidade aí que teve das plataformas digitais. Então, praticamente tudo virou marketing por causa do marketing digital que se popularizou tanto na última década. Sim. Então, se a gente for entrar dentro do conceito mesmo de comunicação, a gente vai entender que marketing é apenas uma etapa ou um processo de posicionamento da ciência da comunicação com propósito aí. De propagar quando propaganda, de publicidade quando venda e de marketing quando estratégia de solução, talvez de serviço ou produto para que tenha uma relação saudável de negócio, alguma coisa mais ou menos assim. Vamos lá. Até para o pessoal que está assistindo em casa também entender, você citou aí o marketing, ele é uma estratégia de negócio, né? Vamos dar um exemplo dessa parte que você citou como generalista, fazendo um comparativo para você que está assistindo em casa. O que é essa questão genérica que o Alan disse aqui? Vamos dar um exemplo que você vai no médico, tá? E aí você passa mal. E aí você vai lá no pronto-socorro, no pronto-atendimento. Chegando no pronto-atendimento, digamos que você comeu alguma coisa, não tá passando bem, tá com ânsia de vômito e tudo mais. Chegando lá, normalmente tem um médico plantonista e ele diz para você em um dado momento, você precisa procurar um especialista. Exatamente. E aí a cabeça da pessoa fala assim, mas você não é médico?
Ou seja, mas é quando a pessoa pede o seguinte, eu chego em você como uma agência de marketing e falo assim, eu quero que você cuide do meu site, eu quero que você faça a comunicação visual da minha empresa, eu quero que você faça o endomarketing, que é a comunicação dos meus funcionários, eu quero que você faça meu site, né, como eu disse, eu quero que você faça as minhas redes sociais, eu quero que você faça o tráfego, eu quero que você cuide isso. Aí você fala assim, poxa, quanto que vai ficar isso? Aí você fala, olha, isso aqui vai ficar tanto. Nossa, tudo isso, né? Então, às vezes as pessoas confundem muito publicidade, comunicação com uma estratégia de negócio. O marketing é uma estratégia. Por exemplo, as empresas precisam investir em marketing para entender quem é seu público. Sim. Então, você, por exemplo, ontem eu estava participando de uma reunião e olha que absurdo essa informação. 85% do investimento mundial, isso é uma pesquisa mundial, 85% do recurso investido, ele acaba sendo perdido porque ele é mal investido. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, vamos investir em marketing, mas investir em quê? Eu não sei quem é meu público, eu não sei quem é as pessoas quem consome o meu produto, eu não sei posicionar minha marca. Então você enxerga também assim, você vê que essa forma genérica faz com que muitos recursos sejam investidos de forma errada? Sim. Até porque eu acho que, como princípio, o marketing, com o objetivo dele de despertar o desejo, atrair a retenção de atenção, para que aí gere-se uma relação saudável de prestação de serviço ou entrega de produto e uma relação boa de negócio, eu entendo, do meu ponto de vista, que se o marketing não for pensado estrategicamente, qual que é o planejamento, qual que é o propósito, qual que é o objetivo, a gente vai entrar em umas outras nomenclaturas aqui, do tipo quem é a persona que a gente vai trabalhar, que a gente tanto fala, que seria uma definição do público específico que vai ser atendido por serviço ou produto do seu negócio. Persona, até para deixar bem amplo, Legal. De repente para quem está assistindo, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, ou mesmo aquela pessoa que não tem conhecimento é leigo. Persona, dá uma rápida Bacana. explanação. Interessante. O que é isso? A persona é uma definição pragmática de um cliente ideal. Então, antigamente a gente fazia o público-alvo, que ele é um pouco mais amplo, porque talvez esse produto atenda aí uma gama de idade maior, de localização, e a gente tem uma gama, uma amostragem maior como objetivo de comunicar um produto ou serviço. Quando eu fecho isso numa persona, eu defino estrategicamente quem é o público ideal baseado em uma pessoa. Então, a minha persona é uma mulher de 30 anos que ainda é solteira, que está fazendo a sua pós-graduação ou doutorado, Que etc. ganha X por mês. Que ganha X, que reside em tal região, que aos finais de semana gosta de frequentar tais locais. Então a gente define de uma maneira muito mais, como posso dizer, criteriosa esse perfil de público ideal baseado numa persona. E em cima disso, obviamente, fazer toda a estratégia de comunicação para que possa oferecer o produto ou o serviço para bem direcionado. Só que aí eu vou fazer um respaldo aqui a respeito da minha experiência. Isso funciona muito para grandes empresas. Porque... Ela tem condição de fazer teste de investimento para falar especificamente com esse tipo de público. Eu vou colocar você aqui numa Vamos fogueira, lá, então. vamos ver. Então, vamos pensar. Tem alguém assistindo aqui a gente agora e, de repente, é dono de uma pequena pizzaria. Então, eu não preciso, do meu ponto de vista, e os meus colegas aí talvez não concordem com esse mesmo pensamento, mas eu vou dizer baseado na minha experiência aí dentro dessa caminhada na comunicação, como você disse aí há 20 anos, né? Um pouquinho mais até, mas enfim. Quando é esse perfil de público, ou de serviço, ou produto, quem come pizza? Qual a idade? Qual é a renda? Você tem até alguns critérios aí, mas é um produto que atende uma gama muito generalista de pessoas, né? Meus filhos, com pouca idade, amam pizza, eu também. Os avós também. Então, assim, por que eu vou precisar de uma persona para vender? Talvez, a não ser se seja uma coisa muito conceitual. É uma pizza com farinha importada, não sei o quê, e aí você fala, ou ela não contém glúten, não contém material de origem animal, e aí você, e eu tenho que desenhar uma persona específica para o tipo de produto ou serviço que eu estou fazendo. Quando é pizza por si só... Convencional? Você precisa do raio de alcance de público ideal, não necessariamente de uma persona, que é onde eu acho que, nesse caso, do meu ponto de vista,
seria um desperdício de investimento. Então, Contratar uma agência para fazer um super trabalho de persona, que vai custar tem um custo, mas para uma coisa que, poxa, no dia a dia você consegue ter seus diferenciais. Mas no início, uma dica de valor é faça você mesmo, teste. E aí eu vou dar uma outra dica para quem é de marketing digital, e você já deve ter ouvido isso de um monte de marqueteiro por aí. Não impulsione através dos botãozinhos das redes sociais. Eu vou te dizer, impulsione. Você não precisa de uma agência para começar o seu negócio e nem para fazer uma estratégia de ads tão profunda quando você está começando. Depois que você define tudo, vai ganhar escalabilidade, vai ganhar referência, vai ganhar consolidação, você traz uma agência que vai se qualificar para te levar para um outro patamar. Mas no começo, faz o teste do botão impulsionado que ele vai te trazer resultado, principalmente de alcance. Clica ali, ó, você é uma pizzaria, você é uma padaria, você está começando um negócio, um pequeno empresário. Uma loja. Cria aí a sua comunicação, você tem materiais gratuitos hoje para fazer isso, faz uma foto boa com o seu celular, um vídeo, quanto mais humanizado for e tiver menos arte até, eu acho que até mais a entrega é mais assertiva. Quanto mais realista for, é mais interessante. Clica no botão, faz o teste, coloca aí alcance na sua região, onde você entrega. Eu entrego em 5 quilômetros, eu quero atingir meu bairro. E aí coloca aí um público, quem consome aí a partir de 18 anos, de 18 a 65 anos, e faça o seu teste você mesmo. Eu acho que aí, Alan, só para a gente encaminhar para o encerramento desse primeiro bloco, eu acho que aí tem uma situação muito importante para a gente dizer para o pequeno investidor, microempreendedor, que tem ali o orçamento muito apertado, né? Sim. É a pessoa que às vezes ele é o operacional, ele é o administrativo, ele é o financeiro. E o marketing. Ele é o marketing, ele é o vendedor, ele é o que abre e fecha o estabelecimento. Então, assim, aí para que esse recurso não seja mal consumido, mas o principal que eu vejo aqui, antes da gente fazer o intervalo, o principal é que ele possa ganhar um pouco de traquejo em relação à publicidade, a impulsionamentos, a posicionamentos, para que quando o negócio começar a ter uma alavancagem, um crescimento, ele tem mínimo de conhecimento para subsidiar, aí sim, e não ficar alheio. A importância de um profissional especialista já em comunicação. Que vai complementar o negócio dele. Porque a hora que chegar e dizer para ele, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, ele não é um leigo. Exatamente. Ele não é um leigo, então procura conhecimento, tá? Falando um pouquinho de marketing, né, de um modo geral, de um contexto geral, falamos no primeiro bloco aí, principalmente para quem está começando o seu negócio, para quem está iniciando, para quem tem uma atividade ainda, né, embrionária, pequena, desbravadora. E agora no segundo bloco, né, continuando aqui com a presença do Alan, especialista em marketing. Mas Alan, você nos últimos anos migrou e concentrou muito a sua atuação no marketing imobiliário. Isso. Tá? E eu queria que você falasse um pouco dessa migração e falasse um pouco, aí acho que talvez voltado para o profissional de marketing também, de comunicação, melhor dizendo, sobre essa questão de ser especialista, qual que é a diferença? Fala um pouquinho dessa migração e um pouquinho desse mercado imobiliário. Importante, porque a gente começou falando no primeiro bloco sobre um termo genérico, generalista, né? E dentro do marketing, como aí uma ferramenta estratégica de comunicação, a gente vai ter algumas categorias. E qual é o diferencial de por que marketing é uma coisa, marketing imobiliário é outra, marketing político, religioso? Quais são as diferenças? A diferença se dá especificamente na qualificação que você tem de comunicação aplicada a esse perfil de negócio ou público. Então, assim, qual que é o marketing dos 4 P's aí, que a gente vai ter de professor Jeremy McCartney de 1960, com um mix ali de marketing, e depois diluído e difundido maior esse conceito por Philip Kotler aí na década de 80 e 90, que é o que a gente segue até hoje. Sim. Né? Os 4 P's principais aí que a gente tem, que é produto, preço, prazo e promoção. E depois a gente vai ter outros P's ali de pesquisas e outras categorias ali complementares. O que eu vejo hoje é que a minha transição se deu justamente, primeiro, porque alguns colegas de mercado, porque antes eu trabalhava com comunicação estratégica com empregados, que seria endomarketing, de grandes multinacionais dentro das agências que eu passei. O endomarketing você fazia em outras empresas. Isso. Tá. Entendi. Eu trabalhava como diretor criativo, né, em algumas empresas daqui da região e de São Paulo também,
na parte de comunicação corporativa ou endomarketing, Certo. né? Que aí o endomarketing é o marketing para tratar direto com comunicação internas da empresa. E essa expertise toda, com essa bagagem, trabalhando dentro da comunicação, né? E o meu background está ligado ao branding e o design gráfico, né? Tive a experiência aí de poder, inclusive, ser aluno do professor Alexandre Vonner, que é conhecido como pai do design brasileiro, e dali eu segui para dentro de branding, que é um outro guarda-chuva dentro do pacote de comunicação. A gente tem marketing, branding, naming e outras categorias ali dentro. Mas como é que houve essa transformação para o marketing imobiliário? Através de alguns colegas que sabiam que eu trabalhava com brand, posicionamento e comunicação corporativa. Alan, eu preciso posicionar a minha empresa ou eu preciso criar aí um logotipo, uma logomarca, como alguns chamam. E a partir disso foi, o que mais você consegue oferecer, né? Aí você até comentou no primeiro bloco que assim, a agência faz tudo. A agência pode fazer tudo. Ela pode atender o site, ela pode atender a comunicação, planejamento e tal. A agência, ela vai fazer o quê? Transação também de comunicação com canais, por exemplo, TV, rádio, mídias offline como outdoor. E aí, quando tinha esse escopo todo de atuação, começaram a me procurar para participar de concorrências para trabalhar com comunicação institucional ou endomarketing, de posicionamento de uma construtora e também lançamentos de produtos que seriam os apartamentos ou condomínios. Isso aí a partir de 2018. Então, eu entendi que dentro do cenário todo de comunicação, a gente tem um mercado hoje que a fatia em negócios no mundo é o maior mercado, chegando a trilhões em negócios, que é o mercado imobiliário. E aí no Brasil a gente sabe que a movimentação, apesar de qualquer cenário, a gente está numa ascensão, né, do último ano aqui com uma curva muito positiva também, com alguns bilhões aí sendo gerado em negócio. E é o mercado de maior transformação que a gente tem aí na cadeia hoje de negócios que a gente tem. Porque quando se fala em empreendimento, tudo é empreendimento. Eu ouvi isso de um amigo, Marcelo. A gente está no local que é um empreendimento, você mora no empreendimento, você trabalha em um empreendimento, assim como quase tudo é marketing. E aí desde 2018 você está trafegando aí no marketing imobiliário. Dentro do universo imobiliário. E me diz uma coisa, me cita assim, bem simplificadamente, qual que é a principal mudança ou qual o principal detalhe que você vê no marketing imobiliário? Do meu ponto de vista, são dois, tá? Tanto é que quando eu sento para conversar com os empresários do mercado imobiliário, eles devolvem isso. Eles participam dessa reunião, a gente conversa, se conhece e fala, olha, eu nunca sentei com alguém que é profissional de comunicação que entendesse tanto o meu dialeto, a minha linguagem. Aí a gente não vai entrar aqui nas nomenclaturas, mas a gente vai falar de VGV, vai falar de curva, de fluxo, de um monte de coisa que está dentro do planejamento de negócio ali do incorporador, construtor, de quem atua nesse cenário, corretor, imobiliária. Então, eu vejo que um ponto de diferencial que se destaca, obviamente, dos demais aí, é, primeiro, a qualificação específica de comunicação, o dialeto do mercado. Por quê? Porque você tem aí os players, que são os investidores e as empresas, digamos assim. Você tem o consumidor, que aí a gente sabe que é comportamento do consumidor, mas a gente precisa ter uma linguagem específica e assertiva que trate do produto, que é uma solução para atrair a atenção dele de compra para ter uma moradia, um investimento, etc. E o segundo ponto é a questão da dinâmica do mercado, né? Eu costumo dizer assim que antes eu era generalista como comunicador e também trabalhando dentro do marketing para outras empresas, que eu atendia hamburgueria, pizzaria, esmalteria, tudo que tinha padaria, a gente atendia. Mas quando veio o mercado imobiliário e a construção civil, eu entendi que tinha uma linguagem específica e uma dinâmica de mercado. E até porque é o seguinte, né? São jornadas diferentes, né? Exatamente. Quando você trabalha o marketing de uma hamburgueria, de produto, você está fazendo o marketing de um produto que vai ser consumido naquele mesmo dia. A tomada de decisão tem vários gatilhos, mas são dinâmicos ali porque não impacta numa decisão muito complexa. Né? Já o imóvel... E já o que eu estava dizendo é que... E aí você pega o mercado imobiliário, ele é uma jornada mais alongada. Exatamente. Ele é uma jornada que... Uma decisão complexa, que envolve muitas coisas. Outro tipo de comportamento de consumo, né? Qualquer bem de consumo, ou, por exemplo, você falou de uma pizzaria, a gente estava falando no primeiro bloco, uma pizza... a pessoa tem o desejo de comer uma pizza hoje, ela vai lá e acabou. Então a relação de consumo naquela hora, naquele momento, é uma saciedade de uma necessidade fisiológica. Exato. O imóvel já é um bem de consumo de valor agregado maior, então tem uma outra característica
de buscar isso. E aí só um detalhe que você estava falando aí, mas quando você, essa questão específica de marketing imobiliário, tá? Você, nesse caso, tanto o marketing imobiliário como qualquer outra segmentação, né? Eu acho que quando a empresa, então, atinge um patamar, né? Uma envergadura maior, face à necessidade de ter um especialista. E nesse caso, seja o marketing imobiliário, seja o marketing, que nem você falou, religioso, político, não dá para contratar uma agência especialista genérica, aliás, não tem especialista para trabalhar de política. Fazer campanha política. Não dá para contratar uma agência que cuida, né, que tem especialidade de lojas comerciais para poder fazer o marketing imobiliário. Então, acho que essa também é importante dizer para quem está nos assistindo, de na hora de criar uma nova estratégia de crescimento para a sua empresa, escolher muito bem o profissional especialista no seu segmento, né? Exatamente. Assim como você usou o exemplo também do médico. Ter um especialista em determinado assunto vai te ajudar a encontrar a solução mais rápida para a situação que você está vivendo, desafio, problema, etc. Ou até não, fala, o meu rendimento, meu faturamento, minhas vendas estão ok, mas eu estou indo para um novo passo, eu vou ter mais lançamentos e tal, então eu preciso ter uma visão agora de alguém que é especialista de mercado. Costumo dizer que a gente, hoje como agência, e eu também como, enfim, está ligado aí aos players de negócio, hoje eu respiro isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque não estou hoje atuando em nada fora do mercado imobiliário, como atuação da agência. Sim. Então hoje, né, enfim, as dinâmicas que a gente tem, as mentorias, o ecossistema, participar aí de eventos, estar conectado com grandes players, isso faz com que a gente tenha acesso, por exemplo, às pesquisas de mercado do mercado imobiliário. Então a gente se mune de informação, muita coisa, como eu disse no primeiro bloco, você tem acesso hoje a muita informação gratuita na internet, muita coisa bacana, mas quando vai pensar estrategicamente no seu business ali, no seu negócio, é importante você ter alguém qualificado que entende, respire o seu mercado, entenda o seu dialeto, entenda as suas dores, para encontrar soluções assertivas. Porque isso está relacionado à estratégia, então é importante que você que está crescendo, você que está evoluindo no seu negócio, assim como no marketing imobiliário é necessário, que nem o Alan está dizendo aqui, ter um especialista, né, ter uma empresa ou um profissional, ou às vezes estruturar um departamento de forma especialista. E aí quando você fala de crescimento estratégico, né? Vou falar um case aqui que não é do mercado imobiliário, mas a gente conversava aqui nos bastidores, por exemplo, uma ação estratégica recentemente feita pela escuderia Ferrari, né? Que foi lá e contratou Lewis Hamilton, que vai ter o maior salário da Fórmula 1, que inclusive passa aqui na Band. E aí o que acontece? Bom, lá, o salário dele, entre outras coisas, lá, 100 milhões de dólares. Mas o crescimento da empresa, valor agregado juntamente da marca, no processo, foi 7 bilhões. Então, o que é o crescimento estratégico de posicionamento de marketing nesse sentido, né? Uma simples movimentação gerou valor agregado, né? E isso, obviamente, mostrar para as pessoas o quê? O que eu quero dizer com isso? Você que está nos assistindo, faça um planejamento estratégico. Na hora que você enxergar que você está precisando impulsionar o seu negócio e crescer, né? Traz especialista, verifica o mercado, estrutura uma equipe, mas de forma organizada, estruturada, para que você possa obter um crescimento, né, Alan? Exatamente. O que eu vejo assim, a gente falou no primeiro bloco aqui sobre, olha, no início, faça você mesmo. Sim. Até para você aprender. Depois que você vai ganhar essa consolidação, essa expansão, e tem aí já uma questão mesmo de planejamento a longo prazo, de investimento e crescimento, traga um especialista, e aí você vai ter certa autoridade para entender, obviamente, do seu negócio e também das estratégias que você já participou, e traz alguém que fala, agora eu preciso ir para outro passo, né, dar um passo maior, ou ir para outro patamar, e aí esse especialista vai poder olhar para o seu negócio e trazer estratégias de investimento. Sim. Porque, por exemplo, na agência hoje por ano a gente movimenta mais ou menos em ads, 1 milhão de recursos alocados aos nossos clientes para fazer campanhas de estratégia para atrair clientes para eles. Então, assim, a gente tem uma gestão de dados com valores muito altos. E aí, obviamente, que lá na ponta a gente tem, né, o retorno sobre investimento aí, depois dos clientes aí que vão somando esses últimos 5 anos em lançamentos aí, dá mais de 1 bilhão em VGV, que é valor geral de venda em unidades lançadas. Então, assim, digamos que nesses últimos anos a gente geriu de investimentos aí cerca de 2 milhões em investimento. E teve lá 1 bilhão de retorno ou mais,
é mais ou menos uma conta para quando você cresce. Eu estou dando um exemplo aqui para grandes construtoras, incorporadoras, fazer um comparativo, para entender que quando você vai para um outro nível de investimento, e todo investimento é importante, você precisa de alguém que saiba lidar com isso para que você não faça como fez aquele dado que você pegou. 80% do investimento acaba indo para o ralo. Literalmente. Então, como é que faz para que isso tenha uma estratégia assertiva de retorno sobre o seu investimento? Com um especialista estratégico no seu mercado, no seu segmento. E a gente nem falou aqui ainda, mas tem marketing de influência, tem uma gama vasta de coisas que você pode alocar aí. Por exemplo, uma questão de uma contratação, como você citou da Ferrari, ela é quase um co-branding. Por quê? Porque as duas marcas, o próprio Lewis é uma marca, né? Então existe uma personificação ali como marca, por causa da persona dele como negócio, junto com a escuderia que hoje é uma das mais quistas do mundo, né? Sim. Então, quando há essa fusão, há uma colaboração, é quase um marketing, não é esse o termo correto, tá? Mas eu estou dando como um exemplo, um marketing de relacionamento e de influência. Por quê? Porque os dois se beneficiam através dessa colaboração de marca, que a gente vai chamar de co-branding. Né? Essa colaboração de marca é uma outra gama de negócios, de especificações aí, mas o que eu posso dizer é, mostre o seu cotidiano cada vez mais, humanize melhor aí as suas redes, traga pessoas que façam sentido para agregar valor ao seu negócio, que também o seu negócio também vai agregar valor à pessoa. Eu acho que a dica que a gente traz para quem então está nos assistindo, eu acho que o programa pôde trazer hoje é o seguinte: se você está num estágio de início do seu negócio, conheça mais, né, se aprofunde minimamente no conhecimento de comunicação, né, e propaganda, para que você possa, naquele início de carreira do seu negócio, posso dizer assim, você possa ser aquela pessoa, você seja o marqueteiro, como aqui mesmo o Alan disse. E na hora que você identificar, né, que a sua empresa precisa ser estruturada num crescimento, né, aí é a hora de chamar um especialista, é a hora de chamar. Talvez alguém vai dizer, não, como assim começar já sem um especialista? Olha, gente, é preciso entender o cenário. O pequeno empreendedor, ele faz aquela continha toda ali no final do mês, então todo e qualquer recurso é muito valioso. E como tem muita informação disponível na internet, então no começo ali dá para ser feito dessa forma, mas com certeza num espaço muito curto de tempo, para promover o crescimento é necessário então ter um especialista, seja qual for o segmento. Alan, obrigado aí pela presença aqui, contribuindo conosco. Ter agregado valor, construído algo aí bacana com a sua audiência aí. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o papo aqui que a gente teve sobre marketing um pouco. O marketing é muito amplo, tem muita informação para poder trazer, né? Nós precisávamos fazer uns 2, 3 programas aqui para poder falar bastante sobre marketing e todo o seu contexto, tá? Bom, chegou a hora então, dicas de valor. Roda a vinheta. Olá, Magno e todos do programa Construção e Valor. A dica de hoje é a importância da relação do nosso potencial com a nossa disciplina em tudo que venhamos propor fazer na vida. A relação entre esses dois fatores é essencialmente importante para a excelência e para o nosso sucesso. A relação entre o nosso potencial e a nossa vida de disciplina, certamente ela vai repercutir no processo daquilo que nós fazemos enquanto vocação e propósito na existência. Nós temos vários exemplos de pessoas que com potenciais incríveis e enormes não deram atenção para a disciplina que também os nossos projetos exigem. Não adianta termos disciplina sem a nossa vocação e não adianta também termos a nossa vocação sem uma vida de disciplina. Então a minha dica de hoje é para nós termos sempre em mente esse equilíbrio entre os nossos potenciais e a nossa parte na vida disciplinar. Fazendo assim, certamente teremos êxito em tudo que propomos na nossa existência. Grande abraço a todos. Bom, pessoal, passa rápido, né? Estamos chegando aqui ao final de mais um programa Construção e Valor. Hoje nós falamos de marketing, papo muito gostoso, e nós estamos cada vez mais trazendo assuntos iguais a esse aqui para que possa trazer muita construção e muito valor para a sua carreira, para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, enfim. Porque aqui, você sabe, né? A gente constrói tudo e a gente gera muito valor. Até o próximo programa.